Você ousa entrar na floresta de Davokar e desafiar o Pacto de Ferro? Então faça-o por sua conta e risco. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Grifo, e hoje estou aqui para falar sobre Symbaroum 1, que é um RPG sueco, que foi lançado através de um financiamento coletivo em 2014, e ele está sendo lançado aqui no Brasil através de um financiamento coletivo também pela Pensamento Coletivo, que é uma editora aqui no Brasil que já lançou o Mutante Ano Zero, que inclusive é um RPG dos mesmos criadores do Symbaroum 1. O Symbaroum, ele é definido como um RPG de fantasia sombria. Então, existem vários elementos aí. A gente já falou bastante sobre Grimdark em outras resenhas de livros, etc. O que é a fantasia sombria. Mas eu vou dar uns exemplos, na verdade, mais sobre o setting, porque isso é importante. O cenário do Symbaroum é uma coisa muito mais importante do que as regras em si. As regras são legais, interessantes, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Só que ele dá uma grande ênfase ao cenário, uma grande ênfase à construção de mundo, uma grande ênfase ao mundo mesmo do Symbaroum. Então, o Symbaroum, ele conta uma história, na verdade, de um reino humano, que ele estava numa guerra contra uma criatura que era uma espécie de um grande necromante, né? E esse necromante, ele lutava usando os mortos-vivos, então eles falam que, inclusive, eles tinham que matar muitas vezes as mesmas criaturas, os mesmos mortos-vivos, digamos assim, as mesmas pessoas. Essa guerra acabou arruinando esse reino humano. Eles venceram, no final das contas, a guerra, só que a magia da morte, ela contaminou todo o reino. Então eles não têm mais colheitas decentes, eles não conseguem viver mais naquele local. Aquele local foi completamente conspurcado. Então eles fazem um exílio em massa. Eles começam a fazer uma imigração para atravessar as montanhas e eles acabam fundando um novo reino, cuja capital é Indaros, né? E eles são liderados pela rainha Corinthia, que é uma parte muito importante aí da história, pivô da maior parte da história. A rainha Corinthia, ela funda esse novo reino, cuja capital é Indaros, e ela batiza esse novo reino de Ambria. Uma coisa importante que a rainha também fez foi mudar totalmente a religião desses humanos, desse reino humano que estava se mudando, e eles passam a ser monoteístas, eles adoram apenas um deus, que é o deus Prius, que é o deus do sol. Todos os outros deuses, eles são considerados rebaixados e proibidos de serem idolatrados. A única igreja que existe é a igreja de Prius, porque eles até falam que foi o poder de Prius, no final das contas, que ajudou eles a vencerem a guerra e etc. Enfim, agora é que começa realmente a história, isso aí é só o background de tudo isso. Depois de tudo isso acontecer, quando eles fundam Ambria e quando eles fundam Indaros, eles se veem à beira de uma floresta colossal chamada Davokar. Davokar é a parte central aí da história do Symbaroum. Davokar é uma floresta ancestral muito, muito, muito grande, e dentro dessa floresta, no passado, viveu uma civilização muito avançada chamada Symbaroum. Muito avançada para os termos, assim, medieval fantástico, né? Eles falam que eles tinham grandes artefatos e eram muito bons de arquitetura e etc. Quando os ambrianos, eles passam a explorar a floresta e eles descobrem que a floresta é rica em muitos bens, assim, eles conseguem achar tanto a extração de bens naturais quanto artefatos antigos. Então eles começam a ficar cada vez mais animados. Só que a floresta, além de ela ser muito perigosa, de ela ter criaturas muito estranhas dentro daquela floresta, sombrias, e quanto mais profundo na floresta você vai, mais perigoso é, a floresta é habitada por elfos. E elfos não são uma opção para os personagens jogar nesse universo. No Symbaroum, os elfos eles são muito mais assustadores, na verdade. Eles são criaturas muito mais parecidas com criaturas mais feéricas, misteriosas, criaturas quase como se fossem de outro plano, na verdade, mas totalmente diferente dos humanos. Os elfos, eles têm um pacto com os bárbaros para que nem eles, nem os bárbaros explorem muito a floresta. Quando os ambrianos chegam, eles não ligam para esse pacto, e os elfos falam que eles têm que aceitar, que é o Pacto de Ferro, que no passado os elfos fizeram com os humanos, que os humanos juraram que eles não explorariam Davokar. Mas os ambrianos estão meio que nem aí, e eles começam a entrar pouco a pouco em conflito com os elfos e com os bárbaros, né? Os bárbaros também vivem ali nas regiões, e eles começam a ser conquistados por esse exército de Ambria, porque o exército de Ambria é muito poderoso, muito grande e muito experiente, porque eles passaram muitos anos naquela guerra contra os mortos-vivos. Aí entram os personagens, né? Os personagens, em geral, eles vão ser exploradores. Normalmente ambrianos, mas eles podem ter um background de bárbaros e outras coisas. E, invariavelmente, a história é: Davokar é um lugar muito perigoso, muito terrível, você definitivamente não gostaria de entrar em Davokar, naquela floresta, mas você vai ter que entrar em Davokar. Então você vai explorar essa floresta, essa área de reinos antigos e segredos terríveis, digamos assim. E inimigos espreitando em todo tipo de lugar. Tem algumas coisas que eu acho que são interessantes. Primeiro, eu achei que tem uma alta letalidade dentro do RPG.
em termos de regras. Eu acho que pode ser até fácil dos personagens morrerem. Tirando, talvez, ali os personagens com armadura, eu achei que a armadura é um pouco poderoso demais. Eu acho que essa ideia da letalidade, essa ideia das criaturas serem muito fortes, as criaturas que você encontra, ela gera, assim, um ambiente muito legal para os jogadores. Legal, né? Legal no sentido de que criar esse medo dos jogadores, eles perderem os personagens e deles eles quererem explorar, mas não demais, digamos assim, não ir além da conta e se perder dentro da floresta e coisas do tipo. Isso é parte integral, na verdade, de toda a construção do mundo, porque o Symbaroum 1 ele faz isso, ele quer criar esse sentimento, ele usa as regras para isso, e outra coisa que ele usa muito efetivamente para isso também são as artes. As artes do livro são fantásticas, você está vendo algumas das artes aí. Eu acho que elas passam muito bem qual é a ideia do jogo, qual é a ideia do mundo, como você quer que seja essa fantasia sombria, né? Eu senti uma grande inspiração ali do Princesa Mononoke, que é conhecido como Mononoke no Hime também, que é a história da luta contra a corrupção e algumas coisas assim, porque existe uma mecânica de corrupção bem legal e mais esse negócio do natural contra a corrupção. E eu também vi muita influência, talvez, dos jogos, se você já jogou, do Dark Souls e outros jogos da From Software, né? Tipo Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, essas séries aí, chamada série Souls até, Soulsborne. E que é a ideia da decadência nobre, né? Existia alguma coisa muito avançada e agora ela é decadente. E agora essas coisas estão perdidas e você anda no meio dessa decadência. Porque é a ideia do medievalismo mesmo, porque eles andavam no meio da decadência do Império Romano, dentro do nosso mundo mesmo, né? Do nosso mundo real. Para as pessoas da Idade das Trevas era uma coisa misteriosa, como que os romanos faziam determinadas coisas, como que eles trabalhavam com vidro, como eles trabalhavam com pedras, como eles conseguiam construir coisas que eram, assim, incríveis e totalmente não naturais para eles, né? Uma coisa perdida de uma civilização antiga muito mais avançada, no caso dos romanos. E essa é a ideia aí que é passada através do encontro dos Ambrianos com as coisas super desenvolvidas em Symbaroum 1. Em termos de regra, eu achei que o Symbaroum 1 ele é bem leve, assim, as regras não pegam muito pesado, tem aquele negocinho 8 atributos, tem 3 arquétipos gerais, quase 15 opções lá de como se fossem classes de personagens, e as regras são super simples, os atributos vão de 5 a 15, você joga um dado de 20 lados, tem que tirar menos do que o valor do atributo. Então, quanto maior o valor do atributo, melhor, né? E quanto menor você tirar no dado, melhor também pro personagem, né? Mais fácil dele passar no teste do atributo. Os atributos, eles são bem gerais, assim, eles conseguem encobrir uma série de coisas. Além dos atributos, você tem as habilidades e os poderes místicos, né, dos personagens, que aí você pega caso a caso, vai desenvolvendo e você consegue personalizar bem o personagem. A ideia é que você tem o desenvolvimento inicial, mas ele não te amarra no desenvolvimento daquele personagem. Não tem aquela tabela fixa, assim, tipo, esse é como o paladino avança, isso é como um guerreiro avança, isso é como um clérigo avança. Não. Você avança da maneira que você quer. Você tem os arquétipos iniciais, você tem lá o teurgo, que é como se fosse o clérigo, você tem o mago, você tem diversas coisas, mas você avança da maneira que você quer, investindo no que você quiser. É bem flexível. Eu acho que existe um poder de personalização bem legal dentro do jogo, mas ao mesmo tempo eu acho que existe um potencial de fazer um personagem muito poderosos, e isso pode ser complicado ainda mais num jogo de fantasia sombria, em que a ideia é que os personagens não superem tão fácil as dificuldades que eles encontram, né? Eles pensem melhor e não tanto soquem tudo até dar certo. Symbaroum 1 ele tá em financiamento coletivo aí no Catarse. Você pode achar o link na postagem, na descrição do vídeo ou na descrição do Facebook aí onde você estiver assistindo, diretamente pro financiamento coletivo. Tem pelo menos mais 20 dias de limite aí pra você entrar nesse financiamento, e ele já foi totalmente financiado. Aliás, ele já bateu aí 2 metas extras, então só receber o livro já é garantia. Se você entrar no financiamento, você já vai receber, porque ele já vai ser feito de qualquer maneira. Agora, a ideia, na verdade, é só receber mais coisas, né, junto com o livro. Symbaroum foi um RPG que me surpreendeu muito positivamente. Eu gosto de fantasia sombria e eu acho que ele tem uma construção de mundo de fantasia sombria, mas um feeling, às vezes, de fantasia heróica, que eu acho uma fusão muito legal, assim, um desenvolvimento muito legal. Não é aquela fantasia sombria puramente decadente, puramente destruidora e etc. Eu acho que ele tem uma atmosfera muito mais envolvente dessa forma, e através da arte, através das regras, através das descrições, através do desenvolvimento do mundo. A história é legal, ele tem muita coisa legal para ser desenvolvida, tem muitos locais dentro da Volcar e fora, né, em Ambria. Não tem só Indaros, tem diversas cidades, tem uma série de assentamentos que você pode encontrar, cidades perdidas, locais
extremamente isolados e locais extremamente perigosos e monstros muito diferentes. É muito criativo, assim, no geral. É difícil ser criativo dentro da fantasia e eu acho que eles conseguiram. Eles conseguiram dar uma cara nova para coisas antigas, por exemplo, essa ideia dos elfos como os grandes inimigos aí, serem assustadores dentro desse universo. E sem falar numa série de outras coisas também, que são muito bem desenvolvidas. Então você pega todas essas coisas tradicionais, todo mundo já viu, e você dá uma virada nelas, assim, e transforma numa coisa nova. Eu acho que essa é uma das ideias mais legais aí desse RPG. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Essa foi minha resenha sobre Symbaroum 1, que vai ser lançado pela Pensamento Coletivo através do financiamento do Catarse. E se você quiser receber o livro, vá lá participar. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Não se esqueça de marcar o sininho para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.